salão de festas estava impecável. Balões dourados e brancos, flores por toda parte, uma mesa repleta dos meus pratos favoritos. Meus filhos, Lucas aos 42 anos e Felipe aos 38, realmente se superaram. Eles ainda eram os meninos atenciosos que eu criei, ou pelo menos era isso que eu pensava enquanto olhava ao redor, meu coração aquecido pela gratidão. Minha festa de 70 anos, rodeado pela família e amigos, deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida, até que Maria, minha esposa, de 45 anos de casamento, se inclinou e sussurrou no meu ouvido com uma urgência que enviou calafrios pela minha espinha. Pega seu paletó. A gente vai embora agora. Finge que tá tudo normal. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 70 anos e naquele momento, olhando para o rosto tenso da minha esposa, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Maria nunca foi de ser dramática. Em 4 décadas e meia juntos, ela sempre foi a racional, a calma, aquela que resolve problemas com lógica e paciência. Vê-la daquele jeito, pálida, suando frio, mãos tremendo levemente, me assustou mais do que qualquer palavra poderia. Maria, o que? Comecei, mas ela apertou minha mão com força. Sorri. Agradece os meninos pela festa linda e vamos embora. Confia em mim. Sua voz estava baixa, mas firme, carregando uma autoridade que eu reconhecia dos momentos mais sérios de nossa vida juntos. Mas antes de continuar, quero fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal Histórias de Bernardo e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar. Fiz o que ela pediu. Sorri para Lucas e Felipe, que estavam do outro lado do salão conversando com suas esposas, Camila e Beatriz. Acenei. Coloquei a mão no peito numa expressão exagerada de gratidão. Peguei meu paletó da cadeira. Meninos, chamei, caminhando em direção a eles com Maria ao meu lado. Filhos, a festa está maravilhosa, mas acabei de lembrar que tenho consulta médica. Não posso perder esse exame de rotina do coração. Vocês sabem como é. A gente precisa ir. Uma mentira. Não havia consulta alguma, mas meus filhos sabiam do meu histórico de problemas cardíacos. 2 episódios de arritmia nos últimos 3 anos, controlados com medicação, mas sempre preocupantes. Era a desculpa perfeita. Vi algo passar pelos olhos de Lucas. Foi rápido, quase imperceptível. Surpresa, irritação, medo. Não consegui identificar antes que ele recompusesse o rosto num sorriso compreensivo. Pai, mas a festa acabou de começar. Não dá para remarcar a consulta. É sábado, filho. Médico de emergência não remarca, você sabe como funciona. Camila se aproximou. Minha nora tinha 38 anos. Cabelos loiros, sempre impecavelmente vestida. Sempre com aquele sorriso que mostrava dentes brancos demais. Nos 8 anos em que ela estava na família, eu tinha tentado gostar dela. Realmente tentado, mas havia algo que eu nunca consegui identificar. Uma falsidade no sorriso, uma frieza nos olhos que o sorriso não alcançava. Sogro, que pena. Mas saúde vem em primeiro lugar. A gente remarca a festa então. Não precisa. Maria interviu, sua voz saindo mais dura que o normal. O Roberto pode voltar mais tarde sozinho. Vocês aproveitem como, celebrem. Ele só precisa fazer o exame rapidinho. Outra mentira. E eu sabia que não voltaríamos. Algo estava muito errado. Saímos do salão sob os olhares confusos dos convidados. Meus amigos, meus primos, colegas de trabalho. Todos tinham vindo me celebrar e eu estava indo embora antes mesmo de apagar as velas. No corredor, apressei o passo para acompanhar Maria. Ela estava praticamente correndo até o carro no estacionamento. Entramos, ela ligou o carro e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, travou todas as portas com o controle central. Maria, pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo. Ela pegou o celular, desbloqueou, abriu o aplicativo de mensagens. Suas mãos ainda tremiam. Tem algo muito errado. Olha isso. Peguei o celular. A primeira mensagem que vi era de um número desconhecido para Lucas. Tudo pronto para hoje. O pó está na bebida dele, invisível, sem gosto. 10 minutos depois que ele beber vai começar. Vai parecer ataque cardíaco. Ninguém vai suspeitar. Ele tem histórico. Meu coração. Esse mesmo coração que eles estavam planejando parar. Começou a bater irregularmente. Li a próxima mensagem. Perfeito.
Assim que ele cair, eu chamo a ambulância. No hospital, vão declarar morte por causas naturais. A mãe fica viúva e vulnerável. Aí é só questão de tempo até ela mudar o testamento como a gente quer. A próxima mensagem era de Lucas. A Camila está nervosa. E se algo der errado? Resposta: nada vai dar errado. Eu já fiz isso antes. Funciona. Em 2 semanas vocês vão ter acesso ao dinheiro. 80 milhões de reais divididos entre nós. Vale a pena. Eu já fiz isso antes. As palavras ecoaram na minha cabeça. Meus filhos que eu carreguei nos braços, que eu embalei para dormir, que eu amei incondicionalmente por 42 e 38 anos, estavam planejando me assassinar por dinheiro. Meu paletó escorregou para o chão do carro. Minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que quase deixei o celular cair também. Isso não pode ser verdade, sussurrei. Não pode ser. Lucas, Felipe, não, eles não fariam isso. Roberto. Maria pegou minha mão e vi lágrimas nos olhos dela. E em nossos 45 anos juntos, eu tinha visto Maria chorar 3 vezes, no nascimento de nossos filhos, no funeral do pai dela. E agora? Eu queria que não fosse verdade. Passei 2 dias rezando para que fosse um engano, uma mentira, qualquer coisa. Mas não é. Nossos filhos planejam te matar. Olhei pela janela do carro para o prédio onde, naquele momento, minha festa de aniversário continuava. Onde meus filhos e suas esposas esperavam que eu voltasse. Esperavam que eu bebesse a bebida envenenada. Esperavam que eu morresse. Aos 70 anos de idade, descobri que não conhecia meus próprios filhos e que o amor de um pai, não importa quão forte, não garante amor e retorno. Maria deu a partida no carro. Para onde a gente vai? Perguntei, minha voz saindo quebrada. Para algum lugar seguro. E depois a gente vai planejar o que fazer. Porque se tem uma coisa que eu garanto, ela olhou para mim e vi determinação féia substituindo as lágrimas. É que eles não vão se safar dessa. Enquanto nos afastávamos, olhei uma última vez para o prédio. Minha festa de 70 anos, que quase tinha sido meu funeral. 2 dias antes da festa, Maria tinha acordado às 5 de manhã com uma dor de cabeça terrível. Ela me contou tudo isso enquanto dirigíamos sem rumo, apenas nos afastando do salão de festas, da conspiração, da traição. Eu escutava em silêncio, ainda processando, ainda tentando acreditar que isso não era um pesadelo. Desci para pegar remédio. Maria explicou, dirigindo pelas ruas vazias de uma tarde de sábado. Você me conhece. Nunca lembro onde deixo as coisas. Achei que tinha deixado o meu tablet na cozinha. Fui procurar. Nosso apartamento em Jardins era grande. 3 andares de uma cobertura que compramos há 20 anos, quando nosso negócio imobiliário finalmente decolou. Maria e eu começamos do nada. Eu como corretor, ela como vendedora. 40 anos depois, tínhamos uma empresa com 25 funcionários e um patrimônio de 80 milhões de reais em imóveis e investimentos. O tablet não estava na cozinha. Lembrei que tinha emprestado para o Lucas uns dias antes, quando ele veio jantar. Algo sobre o computador dele ter dado problema. Maria passou a mão cansada pelo rosto. Mandei mensagem perguntando se ele ainda estava com o tablet. Ele respondeu que tinha esquecido lá na casa dele, na mesa da sala. Disse que eu podia pegar. Lucas e Felipe moravam em apartamentos que demos de presente de casamento. O de Lucas era um apartamento de 150 metros quadrados em Vila Mariana, bem localizado, valendo cerca de 4 a apontar 5 milhões de reais. Hoje, o de Felipe era parecido em Moema, valendo uns 4 milhões. Na época pareceram presentes generosos de pais para seus filhos recém-casados. Agora pareciam tão pequenos comparados à ganância que corroía meus filhos por dentro. Ele me deu o código da porta. Fui lá às 6 de manhã, pensando que eles ainda estariam dormindo, mas não estavam. Lucas tinha saído cedo para a academia, uma rotina nova que ele adotou há 6 meses. Camila estava no chuveiro. Maria entrou, pegou o tablet da mesa da sala. E foi quando eu vi. O tablet estava conectado ao celular do Lucas, notificações de mensagens aparecendo na tela. Eu não ia olhar. Nunca fui de invadir a privacidade do nosso filho, mas uma das mensagens que apareceu tinha uma palavra que me fez parar. Veneno. Achei que tinha lido errado, peguei o tablet e desbloqueei. A senha era a mesma de sempre. A data de nascimento dele. E lá estavam as mensagens, páginas e páginas.
Lucas conversando com o primo da Camila, um cara chamado Bruno, que trabalha num laboratório químico, planejando cada detalhe. O tipo de veneno. Algo que causaria sintomas de ataque cardíaco. Indetectável em autópsias de rotina. A dosagem exata. O momento certo. O Roberto tem problemas cardíacos, então ninguém vai suspeitar. Maria recitou. Lucas tinha escrito. É a solução perfeita. Rápida, limpa, sem riscos. Sem riscos. Meu filho estava falando da minha morte como quem planeja uma transação comercial. Fiquei paralisada, Maria continuou. Sentei ali na sala deles lendo tudo, incapaz de acreditar. Então ouvi a Camila saindo do chuveiro. Fechei tudo, peguei o tablet e saí. Ela chegou em casa em choque. Me encontrou ainda dormindo. Não me contou nada naquele momento. Ela precisava ter certeza, precisava entender. Precisava processar a monstruosidade do que tinha descoberto. Passei o dia pesquisando. Contratei um detetive particular. Pedi para ele verificar tudo sobre a Camila. Tudo. E foi quando a segunda bomba caiu. Camila não era quem ela dizia ser. Ou melhor, ela era. Mas tinha um passado que nunca compartilhou. Ela tinha sido casada antes. Seu marido, um empresário de 55 anos, tinha morrido há 11 anos num acidente doméstico. Uma queda na escada. A polícia investigou, mas arquivou o caso. Não havia prova de crime. Camila herdou tudo 12 milhões de reais. A família do falecido contestou o testamento, alegando que tinha sido feito às pressas semanas antes da morte, deixando tudo para a nova esposa. Mas não conseguiram provar nada. Ela usou esse dinheiro para construir uma imagem. Viajou, comprou roupas de grife, frequentou lugares caros. Foi num desses lugares que conheceu Lucas há 10 anos, numa festa de Réveillon em Búzios. Lucas tinha 32 anos, trabalhando conosco na imobiliária, ganhando bem, mas nada extraordinário. Camila tinha 28, linda, sofisticada, com aparentemente dinheiro próprio. Ela planejou desde o começo, Maria disse. E a realidade me atingiu como um soco. Pesquisou nossa família, sabia que tínhamos dinheiro, escolheu o Lucas como alvo. Mas e o Lucas? Minha voz saiu. Ele é vítima ou cúmplice? Maria me olhou com tristeza profunda. As mensagens deixam claro, Roberto, ele sabia de tudo. Concordou, participou ativamente do planejamento. Ela respirou fundo. Nosso filho não é vítima. Ele é um criminoso. Paramos em algum lugar aleatório. Um mirante com vista para a cidade. Maria desligou o carro. Ficamos em silêncio. Por quê? Finalmente perguntei. A gente deu tudo para eles. Educação, amor, oportunidades. Eles trabalham com a gente. Ganham bem. Por que fazer isso? Ganância, Maria respondeu amargamente. E impaciência. Eles sabem que a gente é saudável. Podemos viver mais 20, 30 anos. E eles querem o dinheiro agora. Mas eles vão herdar de qualquer jeito, não tanto quanto acham que merecem. Você lembra da nossa decisão de 2 anos atrás? Lembrei, quando meus pais morreram, deixaram uma herança de 15 milhões de reais. Maria e eu decidimos doar 4 milhões para instituições de caridade. Foi uma decisão conjunta, algo que sentimos ser o certo a fazer. Lucas e Felipe ficaram furiosos. Disseram que estávamos jogando dinheiro fora, que era a herança da família. Brigamos feio. Você lembra? Maria perguntou. Eu lembrava. Tinha sido uma das piores brigas que tivemos com nossos filhos. Eles não falaram conosco por semanas, mas eventualmente voltaram. Pediram desculpas. Disseram que tinham sido insensíveis. Mentiras. Eles não pediram desculpas de verdade. Só guardaram o ressentimento, alimentado por Camila e Beatriz, crescendo, apodrecendo até se transformar nisso. O detetive descobriu mais uma coisa, Maria continuou. Tanto Lucas quanto Felipe têm dívidas grandes, investiram em criptomoedas, perderam tudo, R$500 mil cada um. Esconderam isso da gente. Camila e Beatriz cobriram parte, mas não tudo. Eles estão desesperados. Desesperados o suficiente para matar. Olhei para a cidade lá embaixo. São Paulo, enorme, indiferente, continuando sua vida enquanto a minha estava desmoronando. O que a gente vai fazer? Perguntei. Ainda não sei, mas uma coisa eu sei, eles não vão conseguir. E naquele momento, sentado naquele carro com minha esposa, olhando para uma cidade que de repente parecia cheia de perigos,
Tomei uma decisão. Se meus filhos queriam me destruir, eu lutaria com cada grama de força até o fim. A primeira coisa que fiz quando chegamos em casa foi chorar. Chorei como não chorava há anos, talvez décadas. Maria me abraçou e choramos juntos pela perda dos filhos que pensávamos conhecer, pela inocência que nunca teríamos de volta, pela traição que cortava mais fundo que qualquer faca. Quando as lágrimas secaram, algo mais duro tomou seu lugar. Raiva, uma raiva fria, calculada, que eu não sabia que existia dentro de mim. Me conta tudo desde o começo, pedi, sentando no sofá da nossa sala. Tudo sobre a gente, sobre o dinheiro, sobre como chegamos aqui. Preciso entender a história completa. Maria pegou 2 copos de água, sentou ao meu lado, começou a recontar nossa vida, não como memórias felizes, mas como uma autópsia de onde erramos. Conheci Maria em 1978. Eu tinha 25 anos, ela tinha 23. Eu trabalhava como corretor júnior numa pequena imobiliária em Vila Mariana. Ela era vendedora numa agência minúscula no centro de São Paulo. Nos conhecemos quando fui apresentar uma proposta de venda de um prédio. Foi amor à primeira vista? Foi atração, interesse, compatibilidade. Nos casamos 1 ano depois. Lucas nasceu em 1980. Felipe veio em 1984. Eram bebês bons, depois crianças doces, adolescentes inteligentes, ou era isso que lembrávamos? Já havia sinais. Sinais que ignoramos porque éramos pais, cegos pelo amor. Eles sempre foram competitivos. Maria disse pensativa. Lembra quando o Lucas tinha 12 anos? Aquele campeonato de xadrez na escola? Lembrei. Lucas tinha ficado em segundo lugar e chorado de raiva, não de tristeza. Ele disse que o vencedor tinha colado, que não era justo, que ele merecia o primeiro lugar. Achei que era só frustração de criança. Murmurei. Que ia passar. Mas não passou. Como adolescentes, Lucas e Felipe sempre queriam mais. Roupas melhores, eletrônicos melhores, festas mais caras. Maria. E eu trabalhávamos sem parar, para dar o que podíamos. Mas nunca era suficiente. Lembra quando Lucas fez 18 anos? Maria continuou. Ele pediu um carro. Não qualquer carro. Uma BMW, que custava o triplo do que podíamos pagar. A gente não deu. Oferecemos um Honda Zero. O Lucas recusou. Disse que preferia não ter nada do que ter algo medíocre. Ele ficou semanas sem falar com a gente. Eventualmente, aceitou o carro, mas o ressentimento permaneceu. Nos anos 90, nosso negócio começou a prosperar. Eu tinha me tornado um corretor de sucesso. Maria abriu sua própria agência imobiliária. Trabalhávamos juntos, comprando imóveis, desenvolvendo, vendendo. Devagar, acumulamos riqueza. Lucas estudou administração, se formou aos 23, entrou na empresa. Felipe estudou economia, se formou aos 23, também entrou. Conosco. Por anos, tudo parecia bem. Eles trabalhavam, ganhavam seus salários mais comissões, tinham suas vidas, até que Lucas conheceu Camila. E Felipe conheceu Beatriz. Lembra da primeira vez que o Lucas trouxe a Camila para jantar? Perguntei. Lembro. Te disse que não gostei dela. Era verdade. Havia algo que me incomodava. A forma como ela avaliava nosso apartamento, como perguntava sobre investimentos, sobre quanto valia a empresa. Na época, achei que era a insegurança dela, tentando impressionar a família do namorado. Agora percebi que era cálculo. Ela estava avaliando o prêmio. O detetive encontrou mais informações sobre ela, Maria disse, tirando uma pasta que trouxe do carro. Camila Rodrigues, nascida em Florianópolis, família de classe média. Pai tinha uma oficina mecânica, mãe era professora, nada especial até conhecer o primeiro marido. O primeiro marido, Eduardo Miller, tinha 55 anos quando morreu. Ela tinha 28, casada há apenas 1 ano. Ele era viúvo, dono de uma distribuidora de bebidas, sem filhos, sozinho, vulnerável. Camila o conheceu num bar onde trabalhava como garçonete. 3 meses depois, estavam morando juntos. 6 meses depois, casados. 1 ano depois, ele estava morto. A investigação na época não encontrou nada suspeito. Eduardo tinha histórico de pressão alta. A queda na escada foi atribuída à tontura, talvez um pequeno AVC. A autópsia não foi minuciosa, não havia razão para suspeitar, mas a família dele suspeitou. Tentaram investigar.
até contratar um advogado, mas Camila tinha sido esperta. Tudo estava limpo. Testamento novo feito num escritório de advocacia respeitável. Causa da morte, acidente. Sem provas não havia caso. Camila herdou 12 milhões. Desapareceu por alguns anos. Viajou pela Europa, Estados Unidos. Gastou um pouco, investiu o resto. E quando voltou, se reinventou. Estava pronta para o próximo alvo. Por que o Lucas? Perguntei. Tinha homens mais ricos, mais velhos, mais fáceis de manipular. O Lucas era perfeito para o plano de longo prazo, Maria explicou. Jovem, atraente, herdeiro de uma fortuna considerável e, como ela descobriu, manipulável. A palavra doeu. O detetive conversou discretamente com ex-namoradas do Lucas. Todas contaram a mesma história. Ele é vaidoso, influenciável, obcecado por status. Camila percebeu isso e alimentou. Jogou o jogo perfeitamente, fingiu ter dinheiro próprio para que o Lucas não achasse que ela era interesseira. Alimentou o ego dele, fazendo ele se sentir poderoso e importante. Devagar, o isolou da gente, fazendo ele acreditar que a gente estava segurando ele. E a gente? Perguntei amargamente. A gente era só cega. A gente não era cega. A gente era paz. A gente queria acreditar no melhor. Mas o melhor não existia. Nosso filho tinha se tornado o pior. Maria abriu o laptop. Conectou ao tablet que tinha pego do Lucas. Ela tinha copiado todas as mensagens antes de devolver o aparelho. Evidências que precisávamos preservar. Vou te mostrar tudo, ela disse. Mas te aviso, vai doer mais do que já doeu. Ela não estava exagerando. As mensagens começaram há 6 meses. Camila e seu primo Bruno. Um químico que trabalhava num laboratório farmacêutico. O primeiro contato foi casual. Camila perguntando sobre substâncias que causavam ataques cardíacos. Só curiosidade, ela tinha escrito. Vi numa série e fiquei curiosa se é possível na vida real. Bruno, ou um idiota ou um cúmplice consciente, respondeu em detalhes. Sim, tais substâncias existiam, algumas detectáveis, outras não. Dependia do tipo de autópsia, da experiência do médico legista, de quanto tempo tinha passado. As mensagens continuaram. Camila casualmente mencionando o meu problema cardíaco. Bruno sugerindo substâncias específicas. Camila fazendo mais perguntas, sempre mantendo o tom de curiosidade intelectual. Então Lucas entrou na conversa. Bruno, aqui é o Lucas, marido da Camila. A gente precisa conversar sério. E lá estava. Sem rodeios, sem fingimento. Meu filho diretamente perguntando como matar o próprio pai. Meu pai tem problemas cardíacos. Se algo acontecesse com ele, algo que parecesse natural seria questionado. Resposta de Bruno. Provavelmente não, especialmente se ele tem histórico médico documentado e está tomando medicação. Morte por ataque cardíaco, numa pessoa com condição pré-existente, raramente é investigada a fundo. Lucas. E se eu quisesse acelerar esse processo? Pausa nas mensagens. Então, Bruno. Você está falando sério, Lucas? Completamente. Outra pausa. Então, existe uma substância, um derivado de potássio, em doses altas, causa parada cardíaca, sintomas idênticos a um ataque cardíaco natural. Indetectável em autópsia de rotina, só seria descoberto em análise toxicológica específica, que não é feita a menos que haja suspeita. Lucas, como conseguir, Bruno? Eu trabalho com isso. Posso separar uma dose. E assim foi decidido. Tão simples, tão frio, como pedir uma pizza. As mensagens seguintes detalhavam o plano. A festa seria o momento perfeito. Muita gente, muito movimento, fácil colocar o pó na bebida sem ser notado. Eu beberia, começaria a me sentir mal em 10 a 15 minutos. Lucas chamaria a ambulância, no hospital. Declararia um ataque cardíaco. Com meu histórico, ninguém suspeitaria. E depois? Camila perguntou. E a sua mãe, Lucas escreveu. Ela vai ficar arrasada, sozinha, vulnerável. A gente cuida dela aos poucos, convence ela a mudar o testamento. Deixar tudo pra gente, sem doações pra caridade ou outras besteiras. E quando ela morrer, Camila completou. Quando ela morrer. Eles já estavam planejando a morte de Maria também. Talvez não imediatamente, mas eventualmente. Jesus Cristo, sussurrei.
Eles queriam matar a gente. Os dois. Maria assentiu pálida. Tem mais. Ela mostrou outra série de mensagens. Essas eram entre Camila e Bruno, sem Lucas. E se o Lucas fraquejar? Camila perguntou. Se na última hora ele não conseguir? Então você faz. Bruno respondeu. Você já fez. Antes. Você já fez antes. Lá estava a confissão. Camila tinha matado o primeiro marido. Não foi acidente. Foi assassinato. O Eduardo era diferente. Camila escreveu. Mais velho, mais confiante. Achei que ia fraquejar quando vi ele morrendo. Mas foi mais fácil do que imaginei. E dessa vez vai ser ainda mais fácil porque não vou estar sozinha. O Lucas está comigo e o velho nem vai saber o que o atingiu. O velho. Era assim que ela se referia a mim. Nem pelo nome. Só o velho. Tem mais uma coisa que você precisa ver, Maria disse, sua voz carregada de uma raiva que nunca tinha ouvido antes. Ela mostrou uma mensagem de Lucas para Camila, enviada há 3 semanas. Às vezes eu tenho dúvidas. Ele é meu pai, ele me criou, me amou, isso é certo. Meu coração pulou. Um vislumbre de humanidade. Talvez meu filho ainda tivesse consciência, talvez pudéssemos salvá-lo. Então li a resposta de Camila. Amor, seu pai teve uma vida boa. 70 anos é uma idade respeitável. E pensa no que a gente está fazendo por ele. Uma morte rápida, sem dor, rodeado pela família. Não é melhor do que morrer sozinho num hospital daqui a 10, 20 anos. A gente está sendo misericordioso. E a resposta de Lucas. Você tem razão, como sempre. Vamos fazer isso. Não houve mais dúvidas depois disso. Só planejamento de detalhes. Lucas coordenando a festa. Camila coordenando o veneno. Bruno fornecendo a arma do crime. O veneno já está na casa deles, Maria disse. Bruno entregou ontem um pó branco, sem cheiro, sem gosto. Camila ia colocar na sua bebida antes de servir. Olhei para o relógio. Eram 16 horas. A festa tinha começado às 14 horas. Se tivéssemos ficado, se eu tivesse bebido, eu estaria morto agora, ou morrendo na ambulância. Talvez com meu filho segurando minha mão, fingindo estar arrasado. Por que você não foi direto para a polícia? Perguntei. Porque essas mensagens foram obtidas ilegalmente. Eu acessei o tablet sem permissão. Um advogado competente poderia argumentar que são inadmissíveis como prova. E sem provas sólidas, exatamente. Eles se safam. Talvez até processem a gente por difamação. Então o que a gente faz? A gente precisa que eles se incriminem. Legalmente, irrefutavelmente. Gravações, testemunhas, provas físicas que um juiz não possa ignorar. E eu já tenho um plano. Maria disse. Naquela noite, não dormi. Como poderia? Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lucas. Não o Lucas de 42 anos, conspirando minha morte, mas o bebê Lucas. Lucas de 3 anos aprendendo a andar. Lucas de 7 anos no primeiro dia de aula. Lucas adolescente me abraçando quando o avô morreu. Quando ele parou de me amar, ou ele nunca me amou de verdade, Maria estava acordada também. Sentada na poltrona do quarto, olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. No que você está pensando? Perguntei. Em onde a gente errou? A gente não errou. Ele escolheu isso. Mas a gente criou ele, deu tudo. E de alguma forma não foi suficiente. Levantei e sentei no braço da poltrona. Abracei minha esposa, 45 anos juntos. Construímos um império, criamos filhos. E agora descobrimos que era tudo um castelo de cartas. O detetive descobriu mais uma coisa, Maria disse. Sobre as dívidas do Lucas e do Felipe, 500 mil cada um perdido em criptomoedas foi só o começo. Eles tinham outros esquemas, investimentos arriscados, empréstimos de agiotas. Eles estavam afundando muito além do que imaginávamos. Eles desviaram dinheiro da empresa, Maria revelou. E meu coração afundou ainda mais. Pequenas quantias durante 2 anos, 200 mil aqui, 400 mil ali. Acharam que a gente não ia notar. Mas nosso contador notou. Ele me alertou há 6 meses. Eu estava investigando discretamente. Queria ter certeza primeiro. Queria acreditar que havia uma explicação inocente. Ela riu amargamente. Que idiota eu fui. Não foi idiotice. Foi amor. Amor cego talvez, mas genuíno. De uma mãe que não quer acreditar que seus filhos são ladrões.
assassinos. Antes de continuar, me diz nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo porque o que vem a seguir vai te dar arrepios. Quanto no total? Perguntei. Apontar 6 milhões em 2 anos. Apontar 6 milhões roubado da própria família. E ainda não era suficiente. Ainda precisavam de mais. Precisavam de tudo. Meu celular tocou. Era Lucas. Olhei para Maria. Ela assentiu. Atendi, colocando no viva voz. Pai, você está bem? Você saiu da festa tão rápido. A preocupação na voz dele soava tão genuína, tão convincente. Como ele conseguia mentir tão bem? Estou bem, filho. Foi só um susto. Falso alarme. Graças a Deus. Fiquei preocupado. Quer que eu vá aí? Sim. Vem me envenenar na minha própria casa. Não precisa. Estou descansando. Sua mãe está cuidando de mim. Pai, sobre a festa, a gente vai remarcar. Você merece uma celebração linda. Você merece morrer em paz, rodeado pela família. Obrigado, filho. A gente vê. Preciso descansar agora. Claro. Te amo, pai. Te amo. 3 palavras que deveriam ter aquecido meu coração. Em vez disso, o congelaram. Te amo também. Menti. Porque eu não sabia mais se o amava. Não sabia o que sentia além de dor. Desliguei. Ele é tão bom em mentir, murmurei. Como a gente não percebeu antes? Porque a gente não queria ver, porque era mais fácil acreditar. O telefone tocou de novo. Camila, dessa vez. Sogro, que susto você deu na gente, mas obrigada por ter vindo, mesmo que por pouco tempo. Significou muito. Significou que o plano falhou, que vou ter que tentar de novo. Foi lindo, Camila. Vocês são tão atenciosos. Qualquer coisa pelo Senhor. O Senhor é como um pai para mim. Pai. Engraçado como ela usava essa palavra. Eu era o pai do homem que ela estava manipulando. Eu era um obstáculo entre ela e 80 milhões de reais. Eu era um alvo. Mas nunca um pai para ela. Só uma vítima. Obrigado, querida. Boa noite. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais mentiras. Maria mostrou mais mensagens. Essas eram de hoje, depois que saímos da festa. Lucas para Camila. Eles foram embora. O plano falhou, Camila. E agora? Lucas. Não sei. Acho que ele tinha consulta mesmo. Camila. Ou ele suspeitou de algo. Lucas. Impossível. A gente foi cuidadoso. Camila. A gente precisa do plano B. Rápido. Enquanto ele ainda não suspeita. Lucas. Deixa eu pensar. Talvez um acidente em casa. Na escada. Camila. Muito arriscado. Sua mãe estaria lá. Lucas. Então quando ele estiver sozinho. Ele vai na loja de ferragens toda quinta de manhã. Sozinho. Eles já estavam planejando a próxima tentativa. Implacáveis. Determinados. Quinta é daqui a 5 dias, Maria disse. A gente tem 5 dias para armar nossa armadilha. E se a gente falhar? A gente não vai falhar. Não pode. Passei o resto da noite acordado, lendo e relendo as mensagens, tentando entender a mente dos meus filhos, onde nasceu essa frieza, essa capacidade de planejar parricídio com a mesma calma de quem planeja férias. Às 6 desciam Pérez manhã, Maria fez café. Nos sentamos na cozinha, cansados, destruídos, mas determinados. A gente precisa contar para alguém, eu disse. Não podemos fazer isso sozinhos. Eu já contei. Advogado Harrison. O advogado James Harrison era nosso advogado há 20 anos. Um homem de integridade, inteligente e discreto. Se alguém podia nos ajudar, era ele. E o que ele disse? Que precisa ver todas as provas. E que tem um plano. O advogado Harrison chegou no nosso apartamento às 9 desciam Pérez manhã de domingo. Ele era um homem de 62 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação metálica, com aquele ar de seriedade que inspira confiança. Conhecíamos ele há tanto tempo, era quase da família. Quase, porque família de verdade, como descobrimos dolorosamente, não significava nada. Roberto Maria. Ele nos cumprimentou. Sua expressão grave. Li tudo que vocês me mandaram por e-mail. É inacreditável, mas é verdade, Maria disse, mostrando o tablet com as mensagens originais. Cada palavra. O advogado Harrison passou 1 hora revisando tudo.
As mensagens entre Lucas, Camila, Felipe, Beatriz e Bruno, os detalhes do plano, as confissões sobre o marido anterior de Camila, tudo. Isso é tentativa de homicídio qualificado premeditado, ele disse finalmente, e pela confissão sobre o marido anterior, possivelmente homicídio também. Estamos falando de décadas de prisão, mas as provas são ilegais, argumentei. A Maria acessou o tablet sem permissão. Exatamente. Um juiz pode considerar inadmissível, e sem provas, ele hesitou. Seus filhos e noras poderiam sair livres, talvez até processar vocês por difamação. Então o que fazemos? O advogado Harrison tirou os óculos, limpou com cuidado, colocou de volta. Um gesto que reconheci. Ele fazia isso quando pensava intensamente. Precisamos que eles se incriminem. Legalmente, irrefutavelmente, gravações, testemunhas, provas físicas. E eu tenho uma ideia de como conseguir isso. O plano era arriscado, mas brilhante. Primeiro, contrataríamos um detetive particular de verdade. Não mais pesquisa discreta, mais investigação profunda. O advogado Harrison conhecia o melhor de São Paulo, um ex-delegado chamado Mário Santos. O Mário é discreto, eficiente e sabe trabalhar dentro da lei. O advogado Harrison explicou. Ele vai investigar a Camila oficialmente, com mandado se necessário. Vamos reabrir o caso do primeiro marido dela, a mudança de nome. Tudo. Segundo, instalaríamos câmeras e microfones na nossa própria casa. Legal porque era nossa propriedade. Convidaríamos Lucas, Felipe e suas esposas para um jantar. Uma última tentativa de reconciliação depois do susto da festa. Eles vão vir? Perguntei. Vão. Porque vão achar que você não suspeita de nada e vão aproveitar a oportunidade para planejar a próxima tentativa. Talvez até executá-la. Terceiro, e mais perigoso, eu teria que beber algo que Camila preparasse. Mas não de verdade. Trocaríamos o copo no último momento. Um truque de mágica, essencialmente. Se a Camila colocar veneno na bebida e a gente fizer a troca no momento certo, vamos pegá-la em flagrante. Tentativa de assassinato filmada com testemunhas. E se a troca não funcionar? Maria perguntou, voz tensa. E se o Roberto realmente beber? Teremos antídoto pronto. E uma ambulância escondida a 2 minutos daqui. O advogado Harrison me olhou seriamente. Roberto, é perigoso. Muito perigoso. Se você não quiser fazer isso, eu faço. Disse sem hesitar. Quero justiça. Quero que eles paguem pelo que fizeram, pelo que tentaram fazer. E o Bruno? Maria perguntou. O primo que forneceu o veneno. O Mário vai investigar ele também. Roubo de substâncias controladas. Cumplicidade em tentativa de homicídio. Ele vai cair junto com eles. Passamos todo o domingo planejando cada detalhe, cada eventualidade, cada risco. O advogado Harrison ligou para Mário Santos, que veio ao apartamento à tarde. Mário tinha uns 55 anos, corpo forte de quem ainda treinava. Olhos que pareciam ver através das pessoas, ex-delegado com 30 anos de experiência, agora detetive particular, especializado em casos complicados. Senhor Silva, senhora Silva. Ele cumprimentou. O advogado Harrison me deu o básico, mas preciso ouvir tudo de vocês, desde o começo. Recontamos cada detalhe doloroso de novo. Mário escutou sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações. Sobre Camila Rodrigues, ele disse quando terminamos. Já ouvi esse nome. Não lembro onde, mas vou investigar. Sobre o caso do marido anterior, vou contatar a polícia de Florianópolis, ver se ainda tem provas arquivadas. E sobre as dívidas do Lucas e do Felipe? Maria perguntou. Isso é separado, mas pode ser útil. Estabelece padrão de comportamento criminoso. Vou investigar isso também. Mário ficou até o início da noite, fotografando todas as mensagens, criando um dossiê completo. Quando saiu, prometeu resultados em 48 horas. Na segunda-feira, instalamos as câmeras, uma empresa de segurança recomendada pelo advogado Harrison, e, ignorante do verdadeiro propósito, colocou 8 câmeras discretas pela casa. Sala, cozinha, corredores, microfones embutidos, tudo gravando continuamente. Armazenado na nuvem, se algo acontecer comigo ou com a Maria, instruiu o técnico, essas gravações vão automaticamente para o advogado Harrison. Senhor Silva, espero que nada aconteça. Ele disse,
sem saber quão literal era a ameaça. Na terça-feira, Mário ligou com novidades. Camila Rodrigues é falsa, ele anunciou. Identidade real, Vera Silva. Mudou o nome legalmente há 11 anos, depois da morte do primeiro marido. Por que ela mudaria o nome? Pessoas mudam de nome por vários motivos. Neste caso, provavelmente para escapar da notoriedade que o caso trouxe. A família do falecido fez barulho na época. Teve reportagem em jornal local. A Vera quis recomeçar sem esse passado. E sobre o caso do marido? Entrei em contato com o delegado que investigou. Ele está aposentado, mas lembra do caso. Sempre suspeitou da Camila. Quer dizer, Vera. Mas não tinha provas. A autópsia foi superficial. O legista concluiu morte acidental sem questionar muito. Dá para reabrir o caso com as mensagens confessando. Sim, vou falar com o Ministério Público. Tinha mais. Mário descobriu que Bruno tinha histórico de roubo de medicamentos do laboratório onde trabalhava. Nunca foi oficialmente pego, mas havia suspeitas internas. Com ordem judicial, poderiam inspecionar os registros e provar o roubo do veneno. Estamos construindo um caso sólido, Mário disse. Mas ainda precisamos do flagrante. A tentativa na casa de vocês filmada. Quando fazemos? Perguntei. Quinta-feira. Como eles mencionaram nas mensagens, você supostamente vai na loja de ferragens quinta de manhã. Liga para Camila dizendo que vai fazer um jantar especial quinta-noite. Convida eles. Age naturalmente, como um pai amoroso que não suspeita de nada. Na terça-noite, liguei pro Lucas. Filho, tava pensando, aquele susto na festa me fez perceber como a vida é curta. Que tal um jantar aqui em casa na quinta? Só nós 6. Quero ver vocês. Conversar, aproveitar o tempo juntos. Silêncio do outro lado. Depois, claro, pai. Seria ótimo, a Camila vai adorar. Aposto que vai. Ótimo. 19 horas. Traz o vinho, trago sim. E eu vou trazer a justiça. Quinta-feira amanheceu ensolarada. Irônico, considerando o peso que carregávamos. Passei o dia preparando a casa, não para um jantar de família, mas para um tribunal. Cada câmera testada 3 vezes. Cada microfone verificado. O advogado Harrison e Mário estariam numa van estacionada em frente ao prédio, monitorando tudo em tempo real. Uma ambulância disfarçada esperaria a 2 quarteirões com um médico. Antídoto para veneno de potássio. Tudo pronto, Maria disse às 17 horas. Ela estava pálida, tensa, mas determinada. Polícia em alerta. Promotor ciente. Equipe médica posicionada. E se der errado? Perguntei pela 1000ª vez. Não vai dar. Ela segurou minhas mãos. Mas se der, eu vou te salvar. Mesmo que tenha que te carregar para o hospital eu mesma. Não vou te perder. 45 anos de casamento. Naquele momento, senti cada dia deles. O amor não tinha enfraquecido. Só amadureceu. Se transformou em algo mais profundo que paixão. Parceria. Cumplicidade. Sobrevivência. Preparei o jantar, picanha, prato favorito do Lucas desde criança. Salada, pão de alho sobremesa, tudo que um pai amoroso faria, tudo que eu ainda era, apesar da traição. Porque você não para de amar seus filhos instantaneamente, mesmo quando eles estão planejando te matar. Às 18h40, Mário confirmou por mensagem. Todo mundo em posição, câmeras funcionando. Gravando tudo. Boa sorte. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, coloquei meu melhor sorriso, abri a porta. Lucas, Felipe, Camila, Beatriz. Que bom ver vocês, meus filhos me abraçaram. Senti o calor deles. O cheiro familiar da colônia, que Lucas usara desde adolescente. Como era possível que esses corpos que segurei como bebês, que criei, que protegi, agora planejavam minha destruição? Pai, você está ótimo. Lucas disse, e parecia genuíno. Camila beijou minha bochecha. Sogro, obrigada pelo convite. Trouxemos vinho. Ela segurou uma garrafa, cara, do tipo que custa R$800. E suco também. Pro senhor. Sei que não pode tomar vinho por causa do remédio do coração. Suco. Claro. O veículo perfeito para veneno. Que atenciosa, querida. Obrigado. Entramos. Maria cumprimentou todos com abraços que pareciam naturais, mas via tensão nos ombros dela. Sentamos na sala. Conversa casual. Lucas falando sobre trabalho, sobre um novo projeto imobiliário.
Felipe discutindo o mercado de ações, Camila comentando sobre uma viagem que estavam planejando para a Europa. Com o dinheiro que herdariam de mim, o jantar está quase pronto, anunciei. Camila, Beatriz, me ajudam a arrumar a mesa? Claro, sogro, na cozinha, longe dos homens, Camila abriu o suco. Deixa eu servir. O senhor descansa. Sei que trabalhou o dia todo. Não precisa, querida. Eu insisto. Ela sorriu. Aquele sorriso de dentes perfeitos. É o mínimo que posso fazer, observei discretamente. Ela pegou 2 copos, despejou suco em ambos. Enquanto fingia arrumar a mesa, vi quando ela tirou algo do bolso. Um pequeno envelope branco. Rápido, praticado, ela despejou o conteúdo num dos copos. Mexeu com o dedo. O pó se dissolveu instantaneamente. Invisível, meu coração acelerou. Ali estava. A tentativa de assassinato filmada em alta definição por 3 câmeras diferentes. Pronto. Ela anunciou, trazendo os copos. Esse aqui é pro senhor. E esse pro Lucas. O copo envenenado tinha uma pequena marca na borda. Um arranhão leve que eu tinha feito de propósito ontem. Era meu copo marcado. Ela sabia disso. Sentamos à mesa. Maria serviu a picanha. Lucas fez piadas. Camila riu. Tudo tão normal. Tão familiar. Tão falso. Um brinde. Lucas levantou o copo de vinho. A família. A saúde. Aos próximos 70 anos do pai. Aos meus próximos 5 minutos de vida. Ele quis dizer. A família. Repeti, levantando meu copo de suco. Esse era o momento. O ponto de virada. O advogado Harrison tinha ensaiado comigo dezenas de vezes. Quando todos levantassem os copos, minha mão escorregaria, derramando o conteúdo no guardanapo. Ah, não. Que desajeitado, exclamei. Deixa eu pegar outro. Camila se levantou rápido. Irritação mal disfarçada piscou nos olhos dela. O plano estava falando. Não precisa, Maria disse rápido. Usa o meu. Eu estou tomando vinho mesmo. Ela passou o copo dela para mim. Vinho, não suco, mas não importava. O importante era que não era o envenenado. Camila sentou, frustrada, mas tentando não demonstrar. Brindamos. Bebi o vinho de Maria. Seguro, limpo, vida. Delicioso, pai, Lucas disse sobre a picanha. Ninguém faz como você. Ninguém ama como um pai também, mesmo quando os filhos são monstros. Comemos. Conversamos. Finge normalidade enquanto meu coração gritava traição a cada batida. Camila estava inquieta, discretamente verificando o relógio. O veneno deveria ter feito efeito. Eu deveria estar me sentindo mal, caindo, morrendo. Sobremesa. Café. Mais conversa. Já eram 22 horas. Bom, acho que devemos ir, Lucas disse finalmente. Trabalho cedo amanhã. Claro, filho. Abracei-lhe na porta. Foi tão bom ter vocês aqui. Pra gente também, pai. Vamos fazer de novo em breve. Não vai. Assim que saíram. Maria trancou a porta. Nos olhamos. Então ela me abraçou forte, tremendo. A gente conseguiu. Ela sussurrou. Graças a Deus a gente conseguiu. Meu celular vibrou. Mensagem do advogado Harrison. Tudo gravado. Cristalino. Suficiente para processar. Polícia sendo chamada agora. 30 minutos depois, a polícia bateu nas portas dos apartamentos de Lucas e Felipe. Mandados de prisão em mãos, busca e apreensão. Encontraram um envelope com resíduo de veneno. Encontraram mensagens nos celulares de Camila e Beatriz confirmando o plano. Encontraram tudo. Meu celular tocou às 23 horas. Era Lucas. Voz desesperada. Pai, a polícia está aqui. Estão dizendo que tentei te matar. É mentira. Você precisa ajudar. Não é mentira, Lucas. Minha voz saiu fria, controlada. É verdade. E eu tenho provas. Silêncio. Então você sabia. Sabia o tempo todo. Pai, eu posso explicar. Não pode. Não existe explicação para planejar assassinar o próprio pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz permanecia firme. Adeus, Lucas. Desliguei. Bloqueei o número. E chorei. Chorei pela perda do filho que nunca existiu. Pelo amor traído, pela inocência destruída. Mas também pela justiça alcançada.
e pela vida salva. A delegacia na manhã de sexta-feira era fria, impessoal, com cheiro de café velho e papelada acumulada. O ar-condicionado trabalhava demais, me fazendo tremer sob o paletó leve que vestia às pressas. O advogado Harrison me acompanhou, assim como Maria. Chegamos às 8h em ponto, conforme solicitado pelo delegado Ferreira. A noite anterior tinha sido de insônia total. Cada vez que fechava os olhos, via Camila despejando aquele pó branco no meu copo. Via o sorriso dela. Via meus filhos conversando naturalmente enquanto planejavam minha morte. Fomos chamados para depor, para formalizar tudo que as câmeras já tinham capturado, para transformar aquele pesadelo num processo legal formal. A sala de espera estava quase vazia, só nós 3 e uma mulher mais jovem, talvez uns 30 anos, chorando silenciosamente no canto. Outra vítima de algum crime familiar, imaginei. Quantas histórias trágicas passavam por essas paredes diariamente. Senhor Roberto Silva, uma escrevente, nos chamou. Ela era uma mulher de meia idade, cabelo preso, expressão cansada de quem viu demais. O delegado está pronto para recebê-los. Seguimos por um corredor estreito, paredes pintadas de bege institucional, com avisos sobre direitos das vítimas grudados, em murais desorganizados. O escritório do delegado Ferreira era pequeno, mas organizado. Ele era um homem de 52 anos, cabelo grisalho cortado estilo militar curto, óculos de armação grossa, com o rosto de quem tinha visto tudo, mas ainda se surpreendia com a capacidade humana para a crueldade. Senhor Silva, senhora Silva, advogado Harrison. Ele nos cumprimentou, apertando a mão de cada um. Por favor, sentem. Sei que isso deve ser extremamente difícil, mas preciso do depoimento formal de vocês. Tudo o que disserem será gravado e fará parte do processo. Sentei na cadeira dura de frente para a mesa dele. Maria segurou minha mão. O advogado Harrison se posicionou levemente atrás de nós, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Pode começar do início, o delegado perguntou, ligando o gravador. Como descobriu o plano contra sua vida? E contei cada detalhe doloroso, como Maria tinha ido pegar o tablet na quinta de manhã, como tinha visto acidentalmente as mensagens, como passamos 2 dias verificando, investigando, confirmando o pior pesadelo de qualquer pai. Contratamos o investigador Mário Santos. Continuei, minha voz saindo mais firme do que esperava. Ele descobriu o passado da Camila. O primeiro marido que morreu em circunstâncias suspeitas. A mudança de nome. Tudo. O delegado tomava notas meticulosamente. E então planejamos a armadilha. As câmeras na nossa casa. O jantar. A troca de copos. Tudo para pegá-la em flagrante. E conseguimos. O advogado Harrison interviu, colocando uma pasta grossa na mesa. Aqui estão todas as gravações, 8 ângulos diferentes, cristalinas, mostrando Camila Rodrigues colocando uma substância no copo do Sr. Silva, mostrando a tentativa de assassinato. O delegado abriu a pasta, folheou rapidamente. Mesmo já tendo visto as provas, sua expressão endureceu. Esse é um dos casos mais claros que já vi, ele disse. Premeditação, uso de veneno, motivação financeira, tentativa de homicídio qualificado sem dúvida. E meus filhos? Perguntei, minha voz quebrando na palavra filhos. Lucas e Felipe, eles também serão processados. São cúmplices, participaram ativamente do planejamento. As mensagens deixam isso claro. Sabiam, concordaram, facilitaram. O delegado me olhou com algo parecido com compaixão. Sei que são seus filhos, Sr. Silva, mas cometeram um crime muito grave. Eu sei, engoli seco. E quero que paguem, quero justiça. Vai ter. Ambos vão responder. Tentativa de homicídio qualificado. Dá de 15 a 25 anos cada um. 15 a 25 anos. Lucas teria 67 quando saísse. Felipe 63. Metade das vidas deles destruída pela própria ganância. E o Bruno? O primo que forneceu o veneno. Já preso. Pegou em casa esta manhã, ainda dormindo. Encontramos provas de roubo de substâncias controladas do laboratório onde trabalha. Registros falsificados. Vai responder por isso também. Mais cumplicidade em tentativa de homicídio. 5 a 10 anos. Minha estimativa. 3 vidas destruídas. E a minha quase destruída.
agora salva por acaso. Maria acordando com dor de cabeça, indo pegar um tablet, vendo uma mensagem que não deveria ter visto. Tem mais alguma coisa que gostaria de declarar? O delegado perguntou. Pensei, havia tanto. 42 anos sendo pai, amando incondicionalmente, acreditando que o amor de um pai era suficiente para criar filhos bons. E a descoberta brutal de que não era, que meus filhos tinham se tornado monstros. E eu não tinha visto os sinais, ou tinha visto, mas escolhido ignorar. Só que fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Eu confiei cegamente. E quase morri por causa disso. Quero que outras pessoas saibam que isso pode acontecer com qualquer um. Que família nem sempre é segura, que precisamos ser vigilantes. O delegado assentiu gravemente. Depois do meu depoimento, Maria testemunhou. Ela foi mais técnica, mais objetiva, descrevendo como descobriu as mensagens, como copiou tudo, como planejamos a armadilha. Sua voz estava controlada, mas via a tensão nos ombros dela, nas mãos apertadas sobre a mesa. Minha esposa estava segurando as emoções à força, mantendo-se funcional porque um de nós precisava ser forte. Então o advogado Harrison apresentou formalmente todas as provas. Gravações de vídeo em pendrive, transcrição completa das mensagens. Laudo do laboratório, confirmando que o pó no envelope encontrado na casa de Lucas e Camila era um composto de potássio em dose letal, suficiente para causar parada cardíaca em minutos. É um caso fechado. O advogado Harrison me disse quando saímos do escritório do delegado Ferreira 3 horas depois. Não há defesa possível contra essas provas. É irrefutável. Qualquer advogado minimamente competente vai aconselhar os clientes a fazer acordo de delação, tentando reduzir a pena. Eles vão tentar culpar uns aos outros. Maria perguntou. Provavelmente. É estratégia comum. Lucas vai dizer que foi manipulado pela Camila. Camila vai dizer que Lucas era o mentor, mas as mensagens mostram participação igual. Não vai funcionar. Saímos da delegacia às 11h30. O sol estava forte lá fora, contrastando com o frio institucional do prédio. Respirei fundo, sentindo o calor nos ombros, lembrando que estava vivo. Que aquele sol continuaria a nascer, que eu tinha um futuro. Preciso perguntar uma coisa, disse ao advogado Harrison, enquanto caminhávamos até o carro. E o primeiro marido da Camila, Eduardo Miller? Tem como provar que ela o matou também? O advogado Harrison parou e virou para mim. É aí que fica interessante. E temos novidades importantes. Ele abriu a pasta de couro, tirou alguns documentos, baseado na confissão dela nas mensagens, aquela onde ela diz, você já fez isso antes. O Ministério Público de Florianópolis reabriu oficialmente o caso. Conseguiram ordem judicial para a exumação do corpo. Exumação, repeti. Depois de 11 anos. Sim, a tecnologia forense avançou muito. Mesmo depois de tanto tempo, certos venenos deixam rastros nos ossos, em tecidos que não se decompõem completamente. E tem mais. Encontraram os registros médicos originais do Eduardo Miller. A autópsia na época foi superficial, mas havia alguns achados que o legista não investigou adequadamente. Hemorragia interna inconsistente com uma simples queda de escada. Então, tem chance real de provar que foi assassinato. Mais que chance. Probabilidade. O corpo será exumado semana que vem. O laboratório forense estadual já está preparado para análise completa. Se encontrarem vestígios de veneno, arsênico, por exemplo, que era comumente usado e deixa marcas permanentes nos ossos, teremos prova definitiva. Quanto mais de prisão? Maria perguntou. Homicídio qualificado, 25 a 40 anos. Somado aos 15 a 25 pela tentativa contra o Sr. Silva. O advogado Harrison fez o cálculo mental. Camila pode pegar de 40 a 65 anos. Vai morrer na prisão. A ideia deveria trazer satisfação. Parte de mim sentiu algo assim. Justiça sendo feita, monstro sendo punido, mas outra parte só se sentia vazia. Porque nada disso trazia de volta os anos perdidos. A confiança destruída, a inocência roubada, a família que conheci. E a família do Eduardo? Perguntei. Eles sabem. Estão sendo notificados hoje. Depois de 11 anos suspeitando, questionando, sendo chamados de paranoicos, finalmente terão respostas. E talvez um fechamento. Chegamos ao carro.
Maria abriu a porta para mim. Um gesto que fazia há 45 anos. Pequenas demonstrações de cuidado que naquele momento significavam mais do que ela imaginava. Vamos para casa? Ela perguntou. Ainda não. Olhei para o advogado Harrison. Preciso saber quando vão interrogar Lucas e Felipe. Quando vão dar a versão deles. Provavelmente ainda hoje. Interrogam cada suspeito separadamente, tentando encontrar inconsistências nas histórias. Posso estar lá. O advogado Harrison hesitou. Não durante o interrogatório oficial, mas, Sr. Silva, você tem o direito como vítima de solicitar uma conversa com os agressores, com o advogado presente, claro, e gravado. Se quiser falar com seus filhos, quero. A resposta veio automática. Então, mais hesitante, acho que quero. Preciso ouvi-los. Preciso entender. Roberto, Maria começou, preocupação clara na voz. Eu sei que vai doer, mas preciso de um fechamento. Preciso olhar nos olhos deles e ouvir o porquê. Mesmo que a resposta não faça sentido, o advogado Harrison fez algumas ligações. 20 minutos depois, estava confirmado. Às 14 horas eu poderia ter 15 minutos com Lucas e Felipe. Sala de visitas na delegacia. Advogado presente dos dois lados. Gravação completa para eventual uso no julgamento. Voltamos para casa. 2 horas para esperar. 2 horas para me preparar para confrontar meus filhos. Ou o que restava deles. Maria fez almoço. Macarrão simples, porque cozinhar era como ela processava emoções. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Tem certeza disso? Ela perguntou finalmente. Não, mas vou fazer mesmo assim. Às 13h30 voltamos para a delegacia. O advogado Harrison já estava lá, conversando com a advogada de Lucas e Felipe, uma mulher, jovem, talvez uns 38 anos, que tinha sido designada pela Defensoria Pública. Ela parecia cansada e constrangida. Sr. Silva, ela me cumprimentou. Sou a advogada Paula Mendes. Represento seus filhos. Eles realmente querem falar com o senhor. Pediram várias vezes. E o que mais eles pediram? Ela hesitou. Que o senhor não os odeie. Que tente entender. Que o senhor fez uma pausa desconfortável. Que lembre dos meninos que eles eram. Lucas aos 5 anos me abraçando depois do primeiro dia de aula. Felipe aos 8, orgulhoso de ganhar a feira de ciências. Lucas aos 15 chorando quando a avó morreu. Felipe aos 18, animado por entrar na faculdade. Tantas memórias. Tantos momentos de amor genuíno. Ou tinha sido genuíno, ou eu tinha visto o que queria ver. A sala de visitas era pequena, claustrofóbica, com uma mesa de metal parafusada no chão e cadeiras igualmente imóveis. Câmera no canto superior direito. Luz vermelha indicando gravação ativa. Janela pequena na porta, onde um guarda vigiava. Lucas e Felipe foram trazidos 5 minutos depois, algemados, escoltados por 2 oficiais. Quando me viram, os rostos deles desmoronaram. Começaram a chorar antes mesmo de sentar. Pai! Fiquei em silêncio, só olhando, procurando nos rostos deles, mais magros, pálidos, com barbas por fazer e olheiras profundas. Algum rastro dos meninos que conheci. E encontrei. Estava lá nos olhos, na forma do maxilar, no jeito que mordiam o lábio inferior quando nervosos. Meus filhos ainda estavam lá, em algum lugar, enterrados sob camadas de ganância e escolhas horríveis. Pai, sinto muito. A gente sente muito, Lucas soluçou. A gente não queria, não sabia o que estava fazendo. Mentiras, vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Minha voz saiu fria, controlada. Planejaram por meses, detalhadamente, friamente. Iam me ver morrer e fingir tristeza. Ele baixou a cabeça. Lágrimas pingando na mesa de metal. Foi a Camila e a Beatriz, Daniel disse. Elas manipularam a gente, plantaram as ideias na nossa cabeça. Elas queriam, a gente só. Concordaram. Participaram ativamente. Discutiram dosagem de veneno. Escolheram a festa como um momento perfeito. Iam me assistir, morrer e fingir que estavam arrasados. Minha voz tremeu, mas mantive o controle. Como um filho faz isso com o pai. Silêncio. Depois voz quebrada de Lucas. Dinheiro. A gente estava desesperado. As dívidas eram enormes.
A gente devia para agiotas, gente perigosa. Estavam ameaçando a gente. E a Camila, ela disse que era a única solução. Que seria rápido e sem dor, que você nem ia sofrer. E isso tornava aceitável. Assassinato sem dor é aceitável? Não, não é. A voz de Felipe rachou. A gente sabe que não é. Mas estávamos tão desesperados, tão assustados, e elas ficavam dizendo que você ia morrer de qualquer jeito em alguns anos. Que isso era só acelerar o inevitável, que com o dinheiro a gente podia salvar tudo. Ele me olhou, olhos vermelhos. A gente sabe que parece monstruoso, porque é monstruoso, e a gente é monstro. Primeira coisa verdadeira que ouvi deles, reconhecimento, não desculpa. Mas admissão. Havia outras soluções, meninos. Sempre há. Vocês podiam ter pedido nossa ajuda. Sua mãe e eu nunca teríamos deixado vocês na mão, não importa o problema. Vocês nunca entenderiam, Lucas disse, e raiva entrou na voz dele. Raiva antiga. Vocês sempre foram perfeitos, sempre fizeram tudo certo. Sempre tiveram sucesso. A gente era os filhos que decepcionavam, que falhavam, que nunca eram bons o suficiente. A raiva fez a voz dele ficar mais forte. Vocês doaram 4 milhões, 4 milhões que eram nossos por direito, para estranhos, enquanto a gente lutava para pagar contas. E nem consultaram a gente, e lá estava a verdade mais profunda. Não era só Camila e Beatriz manipulando, era ressentimento que Lucas e Felipe carregavam há anos, comparação constante, sentimento de nunca ser suficiente, ganância sim, mas também inveja. Raiva de não ter herdado automaticamente nosso sucesso. Aquele milhão nunca foi de vocês, disse firmemente. Era a herança do seu avô para sua mãe. Decidimos juntos o que fazer. E decidimos ajudar quem precisava. Não éramos obrigados a consultar vocês. Mas podiam ter, Felipe disse amargamente. Podiam ter incluído a gente, mas não. Sempre vocês dois decidindo, sempre nos tratando como crianças. Vocês tinham 38 e 34 na época. Adultos, com empregos, salários, suas próprias vidas. Empregos que vocês deram, Lucas retrucou. Salários que vocês controlavam, sempre na sombra de vocês, sempre Lucas e Felipe Silva, os filhos de Roberto e Maria. Nunca só Lucas, nunca só Felipe. A advogada Mendes interviu. Meninos, esses argumentos não vão ajudar o caso de vocês. Está ficando claro que havia motivação além de simples desespero financeiro. Eles perceberam o erro. Recuaram. A raiva desapareceu, substituída por pânico. Não, não é isso. A gente não quis. Pai, a gente te ama. Sempre amou. Foi só um momento de loucura, de desespero. Nunca realmente quisemos te machucar. Vocês colocaram veneno na minha bebida e eu me ver morrer. Como isso não é querer machucar? Não tinham resposta. Só choraram. Mãos algemadas sobre os rostos. Olhei para meus filhos. Os homens de 42 e 38 anos chorando como crianças pegas numa mentira. E senti pena, raiva, amor, nojo. Tudo misturado. Emoções contraditórias rasgando o meu peito. Lucas. Felipe, disse minha voz mais suave agora, cansada. Quando vocês pararam de me amar. Lucas levantou o rosto, confusão nos olhos. A gente nunca parou de te amar. Mentira, porque se me amassem, não teriam feito isso. Amor não planeja assassinato. Mas a gente amava, Felipe começou. O amor simplesmente não foi suficiente. Lucas terminou baixinho. Não pagava nossas dívidas. Não resolvia nossos problemas. Não nos dava o que precisávamos. E o que vocês precisavam? Silêncio longo. Depois voz pequena, tudo. A gente queria tudo, agora, sem esperar. Sem trabalhar mais, sem viver na sombra. A gente queria ser rico, poderoso, independente. Queria que as pessoas nos respeitassem por nós mesmos. Não por ser seus filhos. E estavam dispostos a me matar para conseguir isso. Sim, Felipe sussurrou. Sim, estávamos. Honestidade brutal. Dolorosa, mas honestidade. E não tem desculpa, não tem justificativa. Lucas acrescentou. A gente é monstro, merece prisão, merece pior. Ficamos em silêncio. O gravador continuava girando. O advogado Harrison tomava notas. O guarda observava pela janela. Vocês vão para a prisão.
disse finalmente, por muito tempo. E quando saírem, não terão nada. Porque vou mudar meu testamento hoje. Tudo o que tenho vai para caridade, instituições que ajudam vítimas de crimes financeiros. Vocês não vão ver um centavo. Pai, não. Não sou mais seu pai. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Pais protegem filhos. Filhos honram pais. Vocês quebraram esse pacto sagrado quando decidiram me envenenar. O Lucas e Felipe que conheci, que amei, morreram. E no lugar deles só restam criminosos que não reconheço. Pai, por favor, nos perdoa, Felipe implorou. A gente vai mudar, fazer terapia. Vai se arrepender todo dia. Vão fazer essas coisas porque estão na prisão. Porque foram pegos. Porque não têm escolha. Não porque mudaram de verdade. Me levantei para sair. Adeus, Lucas. Adeus, Felipe. Pai, por favor. Eles gritaram enquanto eu caminhava até a porta. Gritaram meu nome. Pediram perdão. Imploraram por outra chance, mas não olhei para trás. Não podia. Se olhasse, talvez fraquejasse. E não podia fraquejar. Não agora. Saí da sala. A porta fechou, abafando os gritos deles. Chamando meu nome. Pedindo perdão. Implorando por outra chance, mas não olhei para trás. Não podia. Se olhasse, talvez fraquejasse. E não podia fraquejar. Não agora. O advogado Harrison saiu atrás de mim, e isso foi muito corajoso, ele disse. Não me sinto corajoso. Me sinto destruído. Mas fez a coisa certa. Maria me abraçou no corredor. Chorei ali, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Chorei pela perda dos meus filhos, pela inocência destruída, pelo amor traído, mas também pela força encontrada, pela vida salva, pela justiça buscada. Saímos da delegacia pela segunda vez naquele dia. O sol ainda brilhava, a vida continuava, e eu, de alguma forma, também continuaria. 6 meses depois do dia em que quase morri, o julgamento finalmente começou. 6 meses de preparação legal, de investigações aprofundadas, de noites, sem dormir revivendo cada momento. 6 meses em que toda São Paulo seguiu o caso pela mídia. Filhos e noras tentaram envenenar pai por herança. Gritavam as manchetes. Nossa família, antes privada, agora era entretenimento nacional. Eu odiava a exposição. Câmeras me seguindo de casa até o tribunal. Repórteres gritando perguntas sempre que ia comprar pão. Meu rosto em todo jornal, todo noticiário, sempre com a mesma legenda. Roberto Silva, 70 anos, vítima de tentativa de assassinato pelos próprios filhos. Como se essa fosse agora minha única identidade. Não mais Roberto, corretor de sucesso. Não mais Roberto, marido dedicado. Só Roberto, o pai quase assassinado. Mas era necessário. O advogado Harrison me lembrava constantemente. Justiça pública para crime hediondo. Transparência e secretamente. Esperança de que nossa história alertasse outros sobre os perigos da confiança cega. Mesmo na família, o Fórum Criminal de São Paulo era imponente. Prédio antigo, arquitetura neoclássica, colunas de mármore, uma espécie de templo da justiça que inspirava tanto respeito quanto intimidação. Chegamos cedo numa segunda de manhã, primeiro dia de julgamento. Maria segurou minha mão, dedos entrelaçados, como fizemos 1000 vezes em 45 anos de casamento. Pronto, ela perguntou na porta do tribunal. Nunca vou estar pronto. Mas vamos fazer isso mesmo assim. A sala do tribunal estava lotada, cada assento ocupado. Curiosos, jornalistas com cadernos e gravadores, estudantes de direito tomando notas, até alguns conhecidos nossos, amigos que vieram apoiar. Ou talvez só alimentar curiosidade mórbida. As galerias públicas estavam cheias. Gente em pé no fundo, todos querendo testemunhar o drama se desenrolar. Sentamos na primeira fila. Área reservada para vítimas. Advogado Harrison ao meu lado, pasta grossa de documentos em mãos. Do outro lado do corredor, área da defesa, 4 mesas separadas. Lucas e seu advogado, advogada Paula Mendes da Defensoria Pública. Felipe e seu advogado, Camila e seu advogado particular, doutora Cláudia Rocha, conhecida por defender casos impossíveis com táticas agressivas, Beatriz e seu advogado. Quando trouxeram Lucas, Felipe, Camila e Beatriz algemados, a sala inteira virou para olhar. Flashes de câmera permitidos só nos primeiros minutos antes do juiz entrar. Murmúrios.
Especulação. Lucas e Felipe eram irreconhecíveis. 6 meses na cadeia os transformaram de homens bem cuidados de 40 e poucos anos em pessoas muito mais velhas, cabelo já grisalho nas têmporas, postura curvada, olheiras profundas. Lucas me viu e imediatamente desviou o olhar, incapaz de manter contato visual. Felipe encarou o chão. Camila, surpreendentemente, mantinha alguma compostura, cabelo puxado para trás severamente, sem maquiagem. Terno simples. Algum advogado esperto tinha sugerido parecer menos ameaçadora. Mas os olhos estavam mortos, sem aquele brilho manipulador que reconheci de anos de jantares em família. Beatriz parecia apavorada. Jovem, quebrada, de pé, o oficial de justiça anunciou. Juiz Antônio Cardoso presidindo. O juiz Cardoso tinha a reputação de ser duro, mas justo. 62 anos. Carreira longa. Tinha visto todo tipo de caso. Ele sentou, ajustou os óculos, examinou a sala lotada com uma expressão que não revelava nada. Processo número 202.408.734. Estado versus Lucas Silva, Felipe Silva, Camila Rodrigues e Beatriz Chen. Acusação. Tentativa de homicídio qualificado. Como os réus se declaram. A advogada Paula, advogada de Lucas, se levantou. Meu cliente se declara culpado, meritíssimo, com circunstâncias atenuantes de manipulação psicológica. Murmúrios explodiram. Lucas tinha aceitado culpa, provavelmente acordo de delação, tentando reduzir pena. O advogado de Felipe se levantou também. Meu cliente também se declara culpado, meritíssimo, com as mesmas circunstâncias atenuantes. A advogada de Camila, doutora Rocha, se levantou. Minha cliente se declara inocente. Alega que foi coagido pelo Correio Lucas Silva sob ameaças. O advogado de Beatriz, minha cliente, se declara inocente. Foi manipulada pelo marido Felipe Silva e pela Correia Camila Rodrigues. Estratégia previsível. Cada um tentando culpar os outros. O juiz bateu o martelo. Ordem. Promotoria. Pode apresentar seu caso. O promotor, Dr. Saio, era conhecido por ser implacável, uns 55 anos. Cabelo escuro penteado para trás, voz profunda que ecoava a autoridade natural. Ele se levantou com confiança calculada. Senhoras e senhores do júri. Começou, caminhando devagar em frente à mesa deles. Vou provar além de qualquer dúvida razoável que Lucas Silva, Felipe Silva, Camila Rodrigues e Beatriz Chen planejaram premeditadamente assassinar Roberto Silva. Não num momento de paixão. Não num acidente, não em legítima defesa, mas calculadamente, friamente, metodicamente, por um único motivo, ganância. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem. Ganância pura, crua, sem remorso. 80 milhões de reais. Essa era a fortuna que Roberto Silva e sua esposa Maria construíram em 40 anos de trabalho honesto. E Lucas e Felipe Silva, seus únicos filhos, não queriam esperar pela herança natural. Queriam agora, a qualquer custo, mesmo que o custo fosse a vida do próprio pai. O Dr. Saio ativou a tela atrás dele, projeção das mensagens entre Lucas, Felipe, Camila, Beatriz e Bruno. 10 minutos depois que ele beber vai começar. O Dr. Saio leu em voz alta, apontando para a mensagem projetada. Vai parecer ataque cardíaco. Ninguém vai suspeitar. Ele tem histórico. O júri escutou em silêncio, expressões variando de chocadas a horrorizadas. Esta mensagem, continuou o Dr. Saio, foi enviada por Bruno Silva, químico que trabalha num laboratório farmacêutico, para o Lucas Silva 2 dias antes da festa, que teria sido o último dia de vida de Roberto Silva. Mais mensagens apareceram, cada uma lida pausadamente, dramaticamente. Discussões sobre dosagem, sobre timing, sobre como fingir choque quando a ambulância chegasse. E aqui, o Dr. Saio apontou para outra. Perfeito. Assim que ele cair, eu chamo a ambulância. No hospital, vão declarar morte por causas naturais. A mãe fica viúva e vulnerável. Aí é só questão de tempo até ela mudar o testamento como a gente quer. Olhei para Lucas e Felipe. Eles encaravam firmemente a mesa, incapazes de levantar a cabeça. Notem, o Dr. Saio enfatizou, a frieza, a certeza, o planejamento. Não há hesitação, não há dúvida moral,
só a mecânica do assassinato. Então veio o vídeo, as gravações das câmeras da nossa casa. A sala silenciosa assistiu, fascinada e horrorizada, enquanto Camila servia suco, enquanto sutilmente tirava o envelope branco do bolso, enquanto despejava o pó. Veneno, morte, traição, no copo marcado. Aqui, o Dr. Saio pausou o vídeo no momento exato. Vejam Camila Rodrigues adicionando substância letal na bebida do sogro. Movimento praticado rápido, como se já tivesse feito antes. E com essa deixa, ele soltou a bomba que estávamos esperando. Senhoras e senhores, Camila Rodrigues não é assassina de primeira viagem. Ele ativou uma nova apresentação. Foto de um homem de uns 55 anos, sorrindo. Este é Eduardo Miller, primeiro marido de Camila. Morreu há 11 anos num acidente doméstico. Queda na escada. Morte atribuída a possível AVC seguido de queda. O Dr. Saio fez pausa dramática. Exceto que não foi. A sala estava absolutamente silenciosa. Dava para ouvir respiração, baseado na confissão de Camila nas mensagens, onde ela explicitamente diz: você já fez isso antes. O Ministério Público de Florianópolis reabriu o caso. O corpo de Eduardo Miller foi exumado. Análise toxicológica avançada foi realizada. Encontramos arsênico, alta concentração nos ossos, tecidos não decompostos, arsênico suficiente para causar sintomas neurológicos, severos incluindo tontura, desorientação e eventual parada cardíaca. Eduardo Miller não caiu acidentalmente. Foi lentamente envenenado durante semanas. Quando, finalmente, caiu naquelas escadas. Estava tão debilitado pelo veneno que não conseguiu se segurar. Morte intencional disfarçada de acidente. Murmúrios explodiram no tribunal. Juiz bateu o martelo, pedindo ordem. Camila permaneceu impassível externamente, mas via as mãos dela tremendo embaixo da mesa. Sua advogada, doutora Rocha, parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. Essa informação claramente a pegou de surpresa. Senhoras e senhores do júri. O Dr. Saio continuou caminhando de volta para a mesa. Camila Rodrigues é uma serial killer. Ela mata por dinheiro. Eduardo Miller tinha 12 milhões que ela herdou. Roberto Silva e Maria Silva têm 80 milhões. E Lucas e Felipe Silva, cegos pela ganância e manipulados pelas esposas psicopatas, concordaram em matar o próprio pai para acessar essa fortuna. Ele virou para nós, para a área das vítimas, mas graças à vigilância de Maria Silva, à coragem de Roberto Silva em confrontar o perigo diretamente, e à incompetência dos réus em executar o crime perfeito, eles falharam. E agora pagam. O resto da manhã foi dedicado a apresentar provas técnicas. Laudo do laboratório sobre o veneno, composto de potássio em dose letal. Suficiente para causar parada cardíaca em minutos. Testemunho de Mário Santos, o detetive particular, sobre como rastreou o passado de Camila. Testemunho de peritos forenses sobre a autenticidade das mensagens. Cada testemunha, cada prova, construindo um caso irrefutável. Durante o intervalo do almoço, repórteres nos cercaram nos corredores, microfones enfiados nos rostos, câmeras piscando. Senhor Silva, como se sente vendo seus filhos sendo julgados? Senhor Silva, pode perdoar. Senhor Silva, está satisfeito com o andamento do julgamento? O advogado Harrison nos escoltou pela multidão, não respondendo nada, protegendo-me dos abutres da mídia que queriam transformar minha dor numa manchete. Comemos rápido num restaurante próximo, ou tentamos comer. Meu estômago estava revirado demais. Maria conseguiu alguns garfados de comida. O advogado Harrison revisou estratégia para a tarde. Vai ser pesado, ele me avisou. Vão chamar testemunhas de caráter sobre Lucas e Felipe, sobre vocês como pais. A defesa vai tentar argumentar que foram criados de forma que gerou ressentimento, que vocês indiretamente contribuíram para eles se tornarem isso. Eles podem fazer isso, podem tentar, não vai funcionar. Nenhuma criação justifica a tentativa de homicídio, mas vão tentar. À tarde, voltamos para o tribunal. A defesa começou sua apresentação. A advogada Paula, advogada de Lucas e Felipe, chamou um psicólogo da prisão que os avaliou. Lucas e Felipe Silva apresentam sinais de transtorno de personalidade narcisista. O psicólogo testemunhou dificuldade em lidar com fracasso. Necessidade constante de validação externa.
ressentimento quando expectativas não são atendidas. E isso foi cultivado pela criação. A advogada Paula perguntou, parcialmente. Crianças criadas com expectativas altas e pouca aceitação de falhas podem desenvolver esses traços. O advogado Harrison se levantou para interrogar. Doutor, milhões de pessoas são criadas com expectativas altas. Quantas planejam assassinar os próprios pais? Bem, é raro. Extremamente raro, não é? Porque a maioria das pessoas, não importa a criação, reconhece a linha entre certo e errado. Entre ressentimento e homicídio, sim, é verdade. Então, transtorno de personalidade narcisista não é desculpa para tentativa de assassinato. Não, não é desculpa, só uma explicação parcial. A doutora Rocha, advogada de Camila, tentou tática diferente. Minha cliente, ela argumentou, também é vítima de Lucas Silva, que a coagiu, ameaçou, manipulou para participar desse plano horrível. Ela chamou Camila para testemunhar. Camila foi até o banco das testemunhas com compostura estudada. Mão na Bíblia. Jura dizer a verdade, senhora Rodrigues? Juro. A doutora Rocha começou gentilmente. Pode nos contar como foi coagida por Lucas? A voz dela saiu, baixa, trêmula. Performance calculada. Ele começou a falar sobre dinheiro, sobre como os pais dele tinham tanto e não compartilhavam. Como ele merecia mais. No começo achei que era só desabafo, mas ficou mais sério. Ele começou a falar sobre acelerar a herança. Eu não entendi o que significava até ele explicar, e como reagiu. Fiquei horrorizada. Disse que nunca faria algo assim, mas ele me ameaçou. Disse que se eu não ajudasse, contaria para a polícia que matei meu primeiro marido, que tinha provas falsas, que ia me destruir. Mentira. Mentira tão óbvia que me fez rir, involuntariamente. Alguns no tribunal olharam para mim surpresos. Então participou sob coerção? A doutora Rocha perguntou. Sim, com medo, sem escolha. O doutor Saio praticamente pulou para interrogar. Senhora Rodrigues, pode explicar esta mensagem? Ele projetou na tela. Eduardo era diferente. Mais velho, mais confiante. Achei que ia fraquejar quando vi ele morrendo, mas foi mais fácil do que imaginei. A senhora escreveu isso. Camila empalideceu. Foi tirado de contexto. Contexto? Que contexto justifica confessar ter assassinado seu primeiro marido? Eu estava sendo dramática. Exagerando sobre ver alguém morrer. Conceito interessante de exagero. Silêncio. E esta, o doutor Saio avançou. Dessa vez vai ser ainda mais fácil porque não vou estar sozinha. O Lucas está comigo e o velho nem vai saber o que o atingiu. Também dramática. Senhora Rodrigues. A senhora se referiu a Roberto Silva como o velho com desprezo. Isso parece alguém agindo sob coerção. Camila não respondeu. Mentiras. O doutor Saio jogou uma pilha de documentos na mesa dela. Análise de padrão linguístico. Mostra que essas mensagens seguem seu estilo de escrita, não o dele. Um perito confirmou. A senhora escreveu livremente. Entusiasticamente até. Camila não respondeu. Sua advogada pediu intervalo. Juiz concedeu. Os dias seguintes foram um borrão de testemunhos, provas, argumentos técnicos. A família de Eduardo Miller testemunhou sobre as suspeitas que sempre tiveram. Bruno, o primo que forneceu o veneno, confessou tudo em troca de redução de pena. Outros casos, envolvendo Camila, foram investigados. Descobriram 2 outros relacionamentos com homens mais velhos e ricos que terminaram abruptamente quando mudaram de ideia sobre casar com ela. Nenhum morreu, mas o padrão estava claro. Predadora sistemática. No 10º dia de julgamento foi minha vez de testemunhar. Sentei no banco das testemunhas. Coloquei a mão na Bíblia, coração batendo irregularmente. Olhei para o júri. 12 pessoas que decidiriam o destino dos meus filhos. Senhor Silva. O doutor Saio começou gentilmente. Pode descrever seu relacionamento com seus filhos antes de descobrir o plano. Respirei fundo. Achei que tínhamos um bom relacionamento. Não perfeito. Nenhum relacionamento é. Mas, bom, eles pareciam filhos atenciosos, carinhosos, vinham jantar frequentemente, ligavam,
lembravam de aniversários. Eu os amava incondicionalmente, como um pai ama. E quando descobriu o que estavam planejando, meu mundo desmoronou, minha voz quebrou. Questionei tudo, cada memória, cada momento, cada abraço, cada te amo, cada sorriso. Era real ou sempre foi manipulação? Me perguntei onde errei como pai. Acha que errou? Lágrimas caíram. Não sei, dei amor, dei educação, dei oportunidades, mas também dei expectativas, exigi resultados, comparei às vezes. Fui perfeito? Não, nenhum pai é. Mas mereci ser assassinado por isso? Meus filhos merecem morte porque a criação deles não foi perfeita? Silêncio no tribunal. Senhor Silva, seus filhos estão aqui, a metros de distância. Tem algo que gostaria de dizer a eles. Virei para Lucas e Felipe. Eles me olharam agora, lágrimas nos olhos. Que desperdicei meu amor, 42 e 38 anos, amando incondicionalmente. Pessoas que viram esse amor como fraqueza, como algo para ser explorado. E que espero, realmente espero, que usem o tempo na prisão para encontrar alguma centelha de humanidade. Porque agora não reconheço nada de humano em vocês. A advogada Paula me interrogou, tentando estabelecer que éramos pais duros demais, exigentes demais, mas as perguntas caíram vazias. O júri viu através da tática. 3 semanas depois do início, o julgamento chegou ao fim. Argumentos finais. O Dr. Saio foi contundente. Senhoras e senhores, provamos cada elemento. Premeditação. Execução. Motivo. Lucas Silva, Felipe Silva, Camila Rodrigues e Beatriz Chen são culpados. E merecem pena máxima. O júri deliberou por 10 horas, as horas mais longas da minha vida. Sentado no corredor com Maria esperando. Advogado Harrison tentando me tranquilizar. Repórteres mantendo distância respeitosa, mas câmeras sempre prontas. Finalmente, às 20 horas, foram chamados de volta. O júri tinha chegado a um veredito. Voltamos para o tribunal. Sala lotada de novo. Expectativa palpável. O presidente do júri, um homem de meia idade com expressão grave, se levantou. No caso de tentativa de homicídio qualificado contra Roberto Silva, culpados, todos os réus. No caso de homicídio de Eduardo Miller, Camila Rodrigues, culpada. No caso de cumplicidade e conspiração, Beatriz Chen, culpada. Camila fechou os olhos. Lucas e Felipe baixaram a cabeça, chorando silenciosamente. Beatriz soluçou audivelmente. Obrigado. Senhoras e senhores do júri, o juiz disse. A sentença será proferida semana que vem. Saímos do tribunal entre flashes de câmera e gritos de repórteres. Mas dessa vez, não me importei. Justiça tinha sido feita. Uma semana depois, voltamos para a sentença. O juiz Cardoso, expressão severa, leu: Camila Rodrigues, 30 anos por homicídio qualificado de Eduardo Miller, 20 anos por tentativa de homicídio qualificado de Roberto Silva, penas cumulativas. Total, 50 anos de prisão. Camila não reagiu. Só encarou em frente. Lucas Silva, 22 anos, por tentativa de homicídio qualificado do pai, Roberto Silva, com agravante de relação familiar. Lucas soluçou audivelmente. Felipe Silva, 20 anos, por tentativa de homicídio qualificado do pai, Roberto Silva, com agravante de relação familiar. Felipe colocou o rosto nas mãos. Beatriz Chen, 18 anos por cumplicidade e conspiração. Bruno Silva, 10 anos por cumplicidade. Quando o juiz bateu o martelo final, senti um peso imenso sair dos ombros. 50 anos para Camila. Ela teria 88 quando saísse, se vivesse tanto. 22 para Lucas, ele teria 64. 20 para Felipe. Ele teria 58. Justiça não trouxe de volta a confiança perdida. Não curou a dor. Não devolveu os filhos que perdi. Mas era algo. Era fechamento. E por enquanto, era suficiente. 1 ano depois do julgamento, fiz 71 anos. A idade que quase não alcancei. A idade que meus filhos planejaram que fosse minha última. Mas estou aqui. Vivo. Livre. Mais forte do que imaginei ser possível. A festa foi pequena. Só amigos verdadeiros. Aqueles que ficaram quando o escândalo explodiu. Quando nossa família virou manchete. Quando fomos julgados publicamente. O advogado Harrison estava lá. Mário também. Alguns primos distantes. Colegas de trabalho que provaram ser mais que colegas.
Sem Lucas, sem Felipe, os lugares deles à mesa, na família, na vida, permaneceram vazios. E provavelmente sempre permanecerão. Feliz aniversário, amor. Maria me abraçou, beijou minha testa. Ela também envelheceu, mais cabelos brancos, rugas mais profundas, mas os olhos mantinham aquela determinação que me salvou. 71 anos. Finalmente. Oficialmente. E ainda temos muitos mais pela frente. Mudamos muito esse ano. Vendemos a empresa. Não conseguia trabalhar lá mais, não com memórias de Lucas e Felipe em cada canto. Também vendemos o apartamento onde o jantar fatídico aconteceu. Compramos algo menor, mais aconchegante em Pinheiros. Recomeço completo. Mudamos o testamento como prometido. Tudo para caridade, Instituto de Proteção a idosos vítimas de crimes financeiros. Ajudando outros que passam pelo que passamos. Nossa dor transformada em proteção para outros. Teve notícias deles? Mário perguntou durante a festa, quebrando o silêncio sobre o assunto que todos evitavam. De Lucas e Felipe, eles escrevem uma carta por mês. 12 até agora. Você lê. Leio, não respondo, mas leio. A primeira carta chegou 3 meses depois da sentença. Pai, peço perdão todo dia. Sei que não mereço, mas peço mesmo assim. Estou fazendo terapia aqui. Estou entendendo como estava errado. Se algum dia puder me perdoar. Guardei a carta sem responder. As outras 11 seguiram um padrão similar. Pedidos de perdão. Promessas de mudança. Súplicas por uma visita. Visitou eles. A esposa do advogado Harrison perguntou. Uma vez, há 3 meses. Silêncio total. Ninguém sabia disso. E como foi? Maria perguntou gentilmente. Ela tinha se oferecido para ir comigo, mas precisei fazer sozinho. Difícil. Eles estão diferentes, mais velhos, mais humildes. A prisão quebrou o orgulho deles. Fiz uma pausa, memórias daquele dia voltando. Eles choraram, pediram perdão de verdade. Acho que disseram que estão em terapia, que entendem agora a monstruosidade do que fizeram. Você acredita neles? Quero acreditar, mas não sei. Talvez seja manipulação, talvez seja arrependimento genuíno, talvez nunca saiba com certeza. E você perdoou? O advogado Harrison fez a pergunta que todos queriam fazer, mas temiam. Estou tentando, não por eles, mas por mim, porque carregar ódio pesa demais. Olhei para todos reunidos, mas perdão é um processo, não um evento único. Alguns dias consigo, outros a raiva volta. Olhei para todos reunidos, mas estou aprendendo que posso perdoar sem esquecer. Posso ter compaixão pelos filhos que perderam o caminho sem aceitá-los de volta na minha vida. Maria segurou minha mão. Você é mais forte que eu. Ainda não consigo nem pensar nele sem sentir raiva. Sua hora vai chegar. Ou não. E tudo bem também. À noite, sozinho com Maria na varanda do nosso novo apartamento, olhei para a cidade iluminada. Pinheiros à noite tinha energia diferente, boêmia, artística, viva. Algum arrependimento? Maria perguntou, de tê-los entregado. Não, a alternativa era estar morto. Fiz a coisa certa. Você é o homem mais forte que conheço. Não me sinto forte. Me sinto destruído, mas destruído pode reconstruir. E a gente reconstruiu. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Senhor Silva, aqui é a Carolina, filha de Eduardo Miller. Queria agradecer. Por sua causa, conseguimos justiça para o meu pai. A Camila vai pagar. Obrigada por ter coragem de lutar. Respondi. Obrigado por buscar a verdade. Seu pai finalmente está em paz. Guardei o celular. Olhei para as estrelas aparecendo no céu de São Paulo. Sabe o que percebi? Disse para Maria, minha história não é sobre traição, é sobre sobrevivência, sobre escolher viver, lutar, não desistir. E que mensagem daria para pessoas passando por traições familiares? Que família tóxica não merece lealdade cega, que amor não justifica abuso, que aos 70, 80, 90 anos ainda podemos recomeçar, ainda temos valor, ainda temos direito a uma vida digna. Maria me beijou. Feliz aniversário, meu amor. Que tenhamos mais 45 juntos. Aceito. E era verdade. Aceitei essa vida nova. Sem filhos, mas com dignidade.
Sem família de sangue, mas com família de escolha. Aceitei ser sobrevivente, não vítima. Aceitei que perdão é processo, não obrigação. Aceitei que aos 71 anos estava apenas começando um novo capítulo. E esse capítulo, esse aqui, seria escrito nos meus termos, com minha caneta, minha história, que continua, porque aos 71 anos aprendi a lição mais importante. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesmo. Nunca é tarde para viver com dignidade. E enquanto houver fôlego nesse corpo de 71 anos, haverá vida. Haverá esperança. Haverá novos começos. Meus filhos tiraram muitas coisas de mim. Minha inocência, minha confiança cega, minha família como conhecia, mas não tiraram minha vontade de viver. E isso, no final, é tudo o que importa. E assim termina a minha história. A história de Roberto, um homem de 70 anos que descobriu que os próprios filhos planejavam assassiná-lo, mas que teve coragem de lutar, de se defender e de reconstruir sua vida. Mas agora quero ouvir de você. Se inscreva no canal Histórias de Bernardo agora mesmo. Se você gostou da minha história e quer continuar acompanhando narrativas intensas sobre traições familiares, justiça e novos começos, clica naquele botão vermelho de inscrever e ativa o sininho. Deixe seu like neste vídeo. Seu joinha me mostra que você está comigo, que valoriza essas histórias reais e emocionantes. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão as pessoas corajosas que acompanharam minha jornada. O que você faria no meu lugar? Teria coragem de entregar os próprios filhos? Ou teria tentado resolver diferente? Conseguiria perdoar? Eu ainda luto com isso. E você? Qual parte te chocou mais? Quando descobriu o plano? Quando a Camila colocou o veneno? O julgamento? Conhece alguém sofrendo exploração financeira? Compartilhe este vídeo. Pode ajudar alguém a se proteger. Quero ler cada comentário. Suas histórias, suas opiniões, seus conselhos. E se você está sofrendo abuso familiar ou exploração financeira, procure ajuda. Ministério Público, polícia, advogados especializados. Você tem direitos. Nos vemos na próxima história. E lembra, aos 71 anos, não terminei minha vida. Salvei ela. E recomecei. Nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para escolher a si mesmo. Um beijo no coração. E até a próxima.